Parece abertura, né? 3, 2, 1 e vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, então. A gente vai começar hoje a nossa catequese, tá? Vamos falar hoje de uma parte muito importante que vamos começar a falar no número 30, a partir do número 36 do catecismo. Quem tiver o catecismo e quiser já acompanhar, né, o catecismo amarelinho, o número 36 do catecismo, dá para também procurar na internet, tá, gente? O catecismo está disponível na internet. A partir do número 36, a gente vai resumir um pouquinho o que está falando ali no catecismo até o início, até o próximo capítulo do catecismo, inicial ali, tá bom? E hoje, a nossa base inicial, como eu comentei, antes de a gente começar a gravar aqui o nosso encontro, vai ser sobre fé e razão, tá? E lembrando, a fé e a razão, elas são coisas que se complementam. Então, hoje a gente está aqui muito apegado na razão, tentando entender as coisas da fé. Mas a gente não pode perder a fé, a gente não pode perder o sentido espiritual do que é ser católico e cristão. Jesus nos prometeu que ele estaria reunidos conosco se nós estivermos um ou dois, né? Dois ou mais em seu nome. Então agora nós estamos aqui entre 9, pelo menos, né? Então a gente vai iniciar rezando, pedindo aí a presença do Senhor para que ele possa iluminar a nossa inteligência, para que aí nós possamos também enxergar as verdades da fé e possamos entender um pouquinho melhor sobre o que é isso, o que é a fé e a razão, tá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então lá, agora sim, iluminando nossa inteligência com a fé, com a presença do Senhor, nós iniciamos então, tá? E como eu havia falado antes, a gente tem então lá no catecismo, a gente tem essa parte inicial da semana passada que a gente falou um pouquinho, que era algumas formas de como provar que Deus existe, né? E como enxergar a presença de Deus no universo, né? E essas coisas, elas são muito visíveis, perceptíveis. A gente pode fazer esse exercício que nós fizemos na semana passada todos os dias. Aquela pessoa que geralmente está próxima de Deus, ela enxerga a beleza das coisas através do mundo, porque o mundo foi criado por Deus, né? Porque o mundo é belo, porque Deus o criou, que Deus o modelou, né? Nós somos belos, as pessoas, os animais, tudo que foi criado por Deus, como diz em Gênesis, foi bem feito, né? E Deus viu que era bom e não era uma coisa má, né? Então, sim, é possível enxergar a presença de Deus e utilizar essas provas para enxergar as obras dele, né? Então, partindo deste princípio, vocês estão me enxergando, né? Se eu sair da câmera por algum motivo, vocês me falam, tá bom? Partindo desse princípio, nós temos que entender que a partir do número 36, tá? Antes do número 36, na verdade, do catecismo, nós estávamos vendo, nós iniciamos a enxergar uma verdade da nossa fé, que muitas vezes nem todos são abençoados em ter esta verdade. Qual é essa verdade? Né? A verdade é sobre o crer verdadeiramente em Deus, né? Lá na passagem de Coríntios, São Paulo vai dizer das 3 virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. Que a fé, ela é, né, uma coisa, uma virtude teologal. O que quer dizer isso? Ela quer dizer que nós ganhamos ela é um presente, é Deus quem nos dá. Nós não podemos ter fé se Deus não permitir, né?
isso é uma coisa muito clara, porque lá no Evangelho também vai ter uma passagem onde Jesus Cristo, né, pergunta para os apóstolos: e vós, quem vós dizeis que eu sou, né? E daí os apóstolos começam a dizer que uns dizem, primeiro eles dizem, né, que uns acham que Jesus é um profeta, outros dizem que ele era João Batista, outros dizem que ele era uh, o Messias. E daí ele pergunta para os apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vós, no caso, né? Então o que acontece? Pedro, que era o príncipe dos apóstolos, nosso primeiro papa, ele vai dizer que Cristo, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro, ele surpreende, né, todos os outros apóstolos com essa verdade, e Jesus, sabendo já dessa verdade, porque foi do próprio Deus que deu essa verdade para Pedro, e revelou isso para ele fala, né, que felizes és tu, Pedro, porque soubes isso, né, porque o meu Pai que está no céu revelou, né. Então, aí entra a primeira parte do que nós vamos ver hoje. Nós temos que entender que o homem, nós somos capazes de Deus, ou seja, nós temos capacidade para enxergar Deus, para fazer com que a gente tenha, digamos assim, um contato com Ele, que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Nós temos esta capacidade. Mas, de certa forma, é Deus quem nos permite esta capacidade. É Deus quem nos dá a possibilidade de enxergá-lo, né? Então, certamente, isso nos diz muita coisa, porque muitas vezes na nossa vida, nós achamos, né? Nós achamos que nós somos muito bons, porque nós temos Deus, porque nós cremos, porque nós vamos na missa todo fim de semana, nós somos melhores que os outros que não acreditam, nós somos melhores porque nós estamos na fé católica, a fé verdadeira, fundada por Cristo. Tudo isso é verdade, sim, a fé verdadeira é a Igreja Católica. Nós somos abençoados por sermos católicos, mas não somos melhores. Não somos melhores. Muito pelo contrário, no dia do julgamento, nós somos muito mais exigidos, né? Deus vai exigir de nós muito mais obras, né? E como diz São Tiago, a fé sem obras é morta. Então não adianta a gente dizer que tem fé, dizer que acredita, se nós não verdadeiramente entregamos as obras nas mãos de Deus. Nós não produzimos os frutos que nós deveríamos produzir. Não adianta a gente querer chegar no final da nossa vida e a gente não ter multiplicado os nossos talentos, porque lá no início da nossa vida, Deus nos dá os talentos. Ele já nos dá uma carga necessária para que nós possamos multiplicar esses talentos, né? E a parábola dos talentos, ela é muito firme em relação a isso também, né? Jesus fala: servo bom e fiel, fizeste bem, né? Foste fiel no pouco, agora eu vou te dar mais ainda. E aquele servo que ganhou somente um talento, o que ele faz? Ele esconde o talento e depois tenta devolver o talento e não multiplica o talento. E Jesus mesmo fala, né? Servo mau, né? Agora que tu não fez nada, esse talento vai para quem fez mais. E Deus valorizou mais ainda aqueles que tinham se dedicado para multiplicar os talentos. E aquele servo preguiçoso que não fez as obras boas, que tinha o talento e poderia ter multiplicado, esse, né, teve o seu castigo. Então, é muito importante que nós entendamos isso, que essas verdades de fé, elas estão muito ligadas, né, assim, um desejo de Deus nos querer santos, mas ao mesmo tempo nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, geralmente, ela é muito pouco perto de tudo que Deus faz por nós.
Deus deixa tudo pronto para nós. Nós temos só que deixar a coisa correr para o lado certo, né? Deus é tão bom conosco que ir na direção de Deus é o mesmo que estar lá no alto de uma montanha e começar a descer aquela montanha. É só deixar o corpo ir. Não precisa fazer muita força. Deus é assim com a gente, né? Mas vamos lá. Então, assim, queridos, no catecismo da Igreja Católica, existem várias e várias citações, tá? Lá embaixo. Ó, eu vou. Não sei se eu consigo aproximar aqui na câmera, minha câmera do computador não é muito boa. Aqui embaixo tem umas letrinhas, ó. Tá? Acho que é porque tem. Tá com alguma coisa na tela aqui, algum efeito. Deixa eu tirar o efeito aqui, que eu acho que vai ser melhor. Vou tirar o efeito. Não consigo tirar o efeito, eu acho. Sai efeito. Sai efeito. Bah, não tô conseguindo aqui. Mas, ó, se olhar bem embaixo, quem tem o catecismo vai ter várias citações. Essas citações, gente, elas dão um caminho para quem tem outros livros em casa. São livros de citações, são compêndios onde tem várias passagens doutrinais da igreja, de livros antiguíssimos, né? Antiguíssimos. Livros que estão, inclusive, dentro lá do Vaticano, para a gente poder ver da onde é a base de cada pensamento que nós aprendemos da fé. Para vocês verem que não é assim, o bispo tirou lá, o padre tirou da orelha do pensamento dele o que nós cremos. Não, tá tudo explicado ali. E tem todo o caminho para nós percorrer para chegar, se nós quisermos, né, nos primeiros livros que foram escritos para trazer o pensamento e entender aquela verdade, tá? Um desses textos está citado ali, que é o seguinte: a Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Ou seja, nós podemos conhecer a Deus de uma forma bem simples, estudando, tentando entender o que é a verdade, o que é bom, o que é naturalmente bom, enxergando a natureza, entendendo as coisas como elas verdadeiramente são, né? Vocês podem ver, quando eu era mais novo, eu não entendia muito essa coisa de fé, e é uma coisa que a gente nunca vai esgotar, mas eu achava que para ter fé, tu tinha que ter tido, sei lá, uma experiência, parecer um milagre, alguma coisa assim. Pode acontecer assim? Pode, não tem problema, né? Mas hoje depois que eu envelheci, comecei a dar catequese e tive uma experiência um pouco mais madura com a fé, eu fui percebendo que a fé, ela é muito mais comum às pessoas quando elas começam a estudar a fé, quando elas começam a enxergar a verdade por trás. E essa verdade, ela é o próprio Cristo. Então, quando a gente começa a estudar, e hoje eu vejo um movimento muito grande no Brasil, talvez não só no Brasil, mas no mundo, de muitas pessoas se convertendo, embora o mundo ainda esteja com muitas dificuldades, eu noto que existe um grande movimento onde os católicos estão virando mais católicos, estão virando católicos de verdade. E não católicos de IBGE, que são aqueles católicos frouxos, aqueles católicos que se dizem católicos, mas não querem entender e viver a fé deles. São aqueles católicos de conveniência, que estão deixando de ser católicos, estão abandonando a igreja. Então, os católicos verdadeiros estão permanecendo e estão trazendo mais pessoas para este movimento de católicos verdadeiros. E como eles estão fazendo isso? Por quê? Eles estão estudando, eles estão indo atrás, que nem nós estamos fazendo hoje. Então, o catecismo vai nos dizer aqui que pela luz natural que nós temos na nossa cabeça, no nosso cérebro, a inteligência que vem na nossa alma, né? A gente consegue enxergar a Deus. A gente tem a capacidade de Deus. E sim, por quê? Porque Deus permitiu para nós essa inteligência. Deus permitiu que nós possamos, que nós pudéssemos enxergá-lo, né?
Então, até no catecismo ali ele vai continuar. Sem essa capacidade, que é a inteligência, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem essa capacidade por ser criado à imagem de Deus. A inteligência que nós temos, ela é uma coisa que Deus tem. Só que a inteligência de Deus, ela é infinita, ela é ilimitada. A nossa tem um limite. Embora, muitas vezes, nós limitamos a nossa inteligência. Nós podemos, às vezes, ser muito melhores do que nós somos e a gente, por preguiça, não faz melhor, né? Então, e trata-se aqui, gente, eu não estou falando de somente inteligência no sentido educativo, tá? Que é, eu sei muito bem matemática, eu sei. A gente tem várias formas de inteligência, tá? Tem um autor muito conhecido na área educacional, que é o Gardner, ele meio que criou lá uma teoria das inteligências múltiplas, aonde existem tipos de inteligência, como a inteligência musical. A gente pode ver isso como um talento dado por Deus para quem canta, para quem toca, para quem tem um ouvido para música, né? A inteligência espacial, que é aquele cara que sabe organizar as coisas no espaço, geralmente o cara que sabe desenhar bem, sabe fazer várias coisas relacionadas àquela inteligência. Aí tem a inteligência matemática, né? Inteligência que é a parte dos números. Tem a inteligência linguística, que sabe falar bem, ler bem, escrever bem. Claro que todas essas inteligências nós temos, algumas mais avançadas que outras. E nós podemos avançar essas inteligências, sim. Mas aqui eu estou falando não somente dessas inteligências, mas estou falando da inteligência que nos permite enxergar a verdade. Que o padre Paulo Ricardo, ele vai falar que é a prudência. A prudência é uma virtude humana, cardial, ou seja, ela é central na nossa vida. Em outro momento nós vamos ter que falar mais das virtudes. Mas a virtude da prudência, ela nos permite enxergar a verdade, sem apego às paixões do mundo. Uma pessoa, por exemplo, um jovem que está apaixonado por uma menina. Todo mundo vê que aquela menina não está ajudando aquele jovem, está atrapalhando ele, está levando ele para o mau caminho. Ela não é boa pessoa. O pai do menino fala para ele, a mãe fala, a irmã fala, o irmão fala, os amigos falam e ele não escuta. Por quê? Porque ele tá cego pela paixão, ele tá apaixonado por ela, ele não vê o quanto ela é prejudicial para a santidade dele, para a vida dele. Isso acontece nos relacionamentos? Não, isso acontece também em outras coisas. Às vezes tem uma pessoa que a gente odeia. Todo mundo gosta de um cara lá, mas o cara ele é odiado por um terceiro lá. E esse terceiro, por ele ter tanta raiva daquela pessoa, ele não enxerga que aquela pessoa é uma pessoa boa. Às vezes é egoísmo, é inveja, é outras coisas que cegam aquela pessoa. Então a prudência, ela nos permite enxergar e entender o início e o fim de todas as coisas. Então a prudência, ela rege a nossa inteligência. Se nós não somos prudentes, nós não somos inteligentes, né? Então, aí entra um outro assunto para a gente mais para frente um dia avançar e até aprender um pouco mais sobre as virtudes cardeais, que é bem bacana de entender também. Mas aqui no catecismo, nessa parte final do primeiro capítulo, a gente vai, logo ali em seguida, a gente vai ver o seguinte escrito, olha só. Pois embora a razão humana, absolutamente falando, logo no meu 37 ali, um textinho que tem como tá citado, tá? Pois, embora a razão humana, absolutamente falando, possa chegar com suas forças e lume naturais ao conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal, que governa e protege o mundo com sua providência, bem como chegar ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas, de fato, muitos são os obstáculos que impedem a mesma razão de usar eficazmente e com resultado desta sua capacidade natural. Vou parar aqui. O que está dizendo ali? Está dizendo que embora a gente tenha inteligência que Deus nos deu, a gente tem distrações neste mundo. A gente tem coisas que nos desviam da verdade.
apegos, paixões, pecados, né? Temos coisas que nos atrapalham a ver e viver de forma correta, de forma santa, né? E longe da santidade, nós somos burros. Quanto mais pecadores nós, quanto mais pecadores somos, quanto mais abraçamos o pecado, geralmente mais burros nós somos. Porque nós não temos a inteligência de fugir do pecado, a inteligência de enxergar a verdade, né? As verdades que se referem a Deus e às relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem completamente a ordem das coisas sensíveis. E quando essas verdades atingem a vida prática e a regem, requerem sacrifício e abnegação. Aqui, gente, olha só que interessante. O que são essas coisas sensíveis que está dizendo ali? Eu até vou grifar aqui para mim, que eu acho muito interessante essa parte. As coisas sensíveis são as nossas coisas físicas, humanas, os toques, os abraços, as coisas, os prazeres da carne, a comida, a bebida, tudo isso são coisas que estão ligadas a nossa parte sensorial, os apetites, né? Então, elas transcendem, a verdade, ela transcende essas coisas. Quando quando nós estamos ligados às verdades, estamos perto de Deus, nós conseguimos transcender essas coisas, né? E por que que a gente faz, né? Aqui se explica um pouco por que que a gente faz jejum, por que a gente faz mortificação, por que que a gente exige de nós um sacrifício, porque isso faz com que nós dominemos o nosso corpo. Nós não deixamos ele dominar a gente. Porque se nós deixamos o nosso corpo dominar nós vamos sempre querer comer a comida mais gordurosa, querer comer a coisa mais prazerosa, mais deliciosa, mais cheia de açúcar, né? A gente sempre vai querer dormir até mais tarde sem acordar na hora para fazer as coisas. A gente sempre vai fazer coisa errada. E não é porque é bom dormir um pouquinho mais que eu vou tirar um bom fruto daquilo. Que eu vou me atrasar para o trabalho, vou atrasar para o estudo, eu vou deixar de fazer as coisas que eu me comprometi. Então, tudo isso não é bom, né? Então, a inteligência humana na aquisição destas verdades, nossa inteligência, para querer adquirir essas verdades, encontra dificuldades por parte dos nossos sentidos, por parte da imaginação, por conta das más inclinações, está escrito ali, provenientes do nosso pecado original. Então, o pecado original que nós temos, que é essa tendência, a concupiscência, esse desejo, essa facilidade que nós temos de fazer o mal e a dificuldade que nós temos de fazer o bem, faz com que nós sejamos burros. Eu sou um burro quando eu peco. E eu peco bastante, infelizmente. Eu preciso aprender a ser mais inteligente. Com a graça de Deus, nós temos a Sagrada Confissão para poder buscar sempre que necessário, né? Até engraçado porque tem um santo da igreja, que não sei se vocês conhecem, que é São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, ele dizia que ele era um burrico. Ele era um burrico de Deus. Não no sentido de que só acrescentando o pecador. Sim, ele se via como um pecador, embora era um homem muito santo. Mas ele era um burrico porque ele se deixava levar e trabalhar sem questionar a Deus. Deus mandava ele para um lugar, ele ia lá e fazia. E isso permitia com que ele vivesse uma grande santidade na vida dele, né? Então, para continuar aqui, por isso o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus. Porque nós temos dificuldade para enxergar a verdade, Deus tem que nos iluminar. Ele tem que dar aquele estalo, ele tem que dar um empurrão na gente, ele tem que dar um cutucão, ele tem que fazer a gente, às vezes, sofrer um pouco, permitir com que uma tribulação, uma dificuldade da vida nos atente para ver a verdade, né? Para a gente aprender que as coisas não são como a gente quer, que existe um fim natural em tudo, que todos os dias vai nascer o sol de novo e vai se pôr, que todos os dias nós temos que dormir bem para no outro dia acordar cedo, com
disposição, porque o nosso corpo, ele é um corpo que precisa descansar. São pequenas verdades que a gente só percebe depois, às vezes, de tomar muito tufo, né? Eu vou dizer para vocês que eu aprendi a dormir cedo, começar a cuidar um pouco e dar valor para uma boa noite de sono depois que eu casei. Casei com a minha esposa, vai fazer 2 anos agora. Antes eu não cuidava da minha saúde, não me alimentava bem, eu não dormia bem, vivia meio sonâmbulo por aí sempre, né? Então, assim, quando Deus nos revela, quando Deus nos permite enxergar um pouco da verdade, a gente vai juntando quebra-cabeça e vai vendo outras coisas pela nossa inteligência. E assim a gente começa a enxergar, nossa, mas realmente faz sentido. Deus morreu na cruz por mim. E essa morte dele estava prevista. Os profetas haviam dito que o filho do homem haveria de sofrer. E o filho do homem, lá no profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, se referia a Jesus, né? Então, continuando ali, ó, não somente sobre o que ultrapassa o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que de per si não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas eu tive muitas coisas na Igreja Católica que eu não, sei lá, eu queria acreditar, mas eu não entendia. E por não entender, parecia que aquilo era errado. E sempre tem alguma coisa, parece que aparece às vezes. Não sei, não entendi bem, eu não sei se é isso. Por exemplo, tinha uma época, bem no início, quando eu entrei no grupo de jovens, que eu tava à frente do grupo até de jovens, eu já era um dos jovens mais velhos, assim, mas uma das coisas não entrava na minha cabeça, que era como que o Adão e Eva pecou e eu tenho o pecado original. Isso vem por genética? Isso vem fisicamente? Eu não conseguia entender isso. Só que depois de tentar entender melhor que eu não sou apenas corpo e sou uma pessoa de alma, eu tenho sim no meu corpo uma carga genética, né? Que eu tenho do meu pai, por exemplo, eu tô ficando careca aqui, né? Meu pai é carequinha. A tendência é que eu vou, né, pro mesmo lado. É uma carga genética que eu tenho do meu pai. Só que como Adão e Eva foram nossos primeiros pais, a gente tem uma carga não genética, mas uma carga que é uma dívida com Deus, né? Que foi passada para nossa alma, que todo mundo que nasce tem essa dívida, tem essa desordem, porque nós estamos distantes de Deus de alguma forma. Mesmo que Deus tenha morrido por nós na cruz, nos curado, nos lavado do pecado, nos garantindo o céu, Deus nos exige um esforço para vencer a tentação. Então, claro que Deus não nos deixou à mercê, Ele deu para nós todas as coisas que nós precisamos para ir para o céu, a Eucaristia, a confissão, a igreja, a verdade, está tudo a nosso favor. Só que nós temos que trabalhar contra essa tendência de pecar, que é o pecado original, né? E aqui vai entrar a parte principal de hoje, que nós vamos falar sobre a fé e razão. A fé, gente, ela é, ela é essa nossa ação que nós tomamos sem às vezes nem entender. Por exemplo, eu não entendia que o pecado original, por que o pecado original era assim, como eu tinha ele, tal. Eu não entendia lá no início, mas eu continuei acreditando que era verdade, esperando a hora para que a minha inteligência fosse iluminada por Deus, para que eu pudesse entender e poder amar esta verdade e aceitá-la mais ainda. Porque quando nós conhecemos, nós amamos. Então, aqui vocês têm que entender. Às vezes vai ter coisas que vai chegar a nós através da razão. E nós temos que ligar essa razão à fé. E vai ter coisas que vai chegar a nós através da fé. E nós vamos ter que tentar ligar a razão, ou seja, tentar entender qual que é a verdade por trás daquilo.
Por que que essa verdade ela é uma verdade? Por que que é tão importante isso para nossa fé, né? Então, tem uma citação aqui que eu separei, né? Que é uma citação aqui da carta da encíclica Fides et Ratio, que é de São João Paulo II, né? A fé e a razão são como duas asas que nos conduzem no voo em direção a Deus. Se você tem a fé, mas não tem a razão, a fé ela é cega. Mas se tem a razão e não tem a fé, a razão ela enlouquece. E assim encerra São João Paulo II. O que ele quer dizer com isso? Se nós temos só a fé, ela vira sentimento, ela vira sentimentalismo. Nós ficamos naquela coisa assim: nossa, eu fui na igreja, chorei, que lindo, é tão bom sentir Deus. E daí, de repente, vem uma vez que a gente passa por um deserto espiritual, onde por algum motivo Deus não quer que nós o sintamos Ele. Ele não quer que o nosso corpo físico sinta a presença dele. Ele não quer que a gente sinta aquele arrepio. A gente fica meio seco. E vai ter um momento na vida nossa que vai acontecer isso. Santa Teresa de Calcutá ficou muitos anos num deserto espiritual. Ela não sentia nenhuma consolação de Deus. E mesmo assim ela fez todas aquelas obras de caridade que ela fez, sabendo que aquilo era bom, sabendo que aquilo era o que Deus queria. Então, às vezes, Deus vai nos permitir não sentir a presença dele, mas não quer dizer que ele não vai estar ali. Vai dizer apenas que ele está nos dando a oportunidade de amá-lo sem pedir nada em troca. É Deus querendo dizer assim, ó, Tamires, eu te amo tanto, Deus está falando para ti, Tamires, Deus, eu te amo tanto que eu vou te dar a oportunidade de tu me amar sem eu te consolar, sem eu te abraçar, sem eu te fazer aquelas coisas que tu quer. E o amor da Tamires por Deus vai aumentar mais ainda, porque é um amor sem condição, é um amor que não pede nada em troca, é um amor desinteressado, é um amor verdadeiro. Então, a fé, ela não pode ser sentimental, ela não pode ser somente, eu fui lá e eu senti Deus, meu coração bateu mais forte. Pode acontecer isso? É errado? Não é errado se acontecer. Às vezes Deus nos permite, Ele nos consola, mas nem sempre Ele vai fazer isso. Então é por isso que a gente tem que enxergar Deus não somente pelo meio da fé, pelo meio do sentimento, pelo meio dos milagres, mas também pela razão, que vai confirmar os milagres. É a razão que vai te mostrar que faz sentido crer em Deus. É a razão que vai te dar a base para que a nossa fé não seja uma fé fraca, uma fé que na primeira tribulação já quer abandonar, quer mudar de igreja porque tal pessoa lá da minha igreja é muito chata, porque eu briguei com tal pessoa, ou porque o padre eu não gosto, ou porque o bispo é isso. Não. A fé nos permite, sim, muitas coisas e a razão também, são duas, elas são equivalentes. Se nós não usarmos as duas de forma equilibrada, como diz o São João Paulo II ali, nós vamos cair, nós vamos saber voar. Um passarinho com uma asa não voa. Nós precisamos das duas asas para a gente voar. E aqui entra a grande poesia por trás da frase do Papa São João Paulo II. É Deus nos convidando para voar, para ir para o céu, para ser santo. Para ser santo, nós precisamos entender e viver a fé. Né? E entender aqui eu me relaciono à parte da razão. Utilizar a razão para que nós possamos entender a fé. E nós sim temos a capacidade para isso. Temos a capacidade de Deus, né? Acontece muito, né? A fé e a razão, elas precisam estar unidas, mas a gente vê muitas vezes nas outras igrejas, e às vezes até dentro da igreja católica, mas muito entre os protestantes, eles costumam acreditar que, por exemplo, não podemos conhecer a Deus através da nossa inteligência. Aqui, Deus ele é muito grande para nós conhecermos ele, né? E sim, Deus é infinito, nós nunca vamos entender
totalmente Deus, nunca. Mas ainda assim Deus nos permite conhecê-lo um pouco. E esse pouco dele, né, esse pouco que ele nos permite conhecer com a nossa inteligência, ela nos abrange a verdade da fé. Então, a fé e a razão, elas andam juntas, nunca separadas, sempre juntas. A Rose quer falar alguma coisa, Rose? Quer perguntar? Pode perguntar. Tu levantou a mão, Rose? Ou foi sem querer? Foi sem querer, Rose? Sim? Ah, então tá. Não tem problema. Depois, agora no final, a gente vai ter perguntas, tá? Se quem quiser fazer uma pergunta sobre o nosso tema, lembrando que é especialmente sobre o nosso tema, tá? Vocês podem perguntar. Se for alguma coisa fora do tema, pode perguntar igual, ou pode mandar no grupo do WhatsApp, que daí a gente vai fazer um videozinho para explicar aquela pergunta que vocês tiverem, tá bom? E se eu não souber, eu peço para algum padre, amigo meu, peço para o bispo. Se o bispo não souber, a gente liga para o Papa, e o Papa vai mandar um vídeo para nós, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito, ninguém vai ficar sem resposta, não. Tá bom? Então, ó, para a gente ir finalizando, o que nós temos que entender, né? Tem um termo, né, que é a teodiceia, não sei se já ouviram falar, mas ela é uma teologia racional. É uma forma com que a igreja utilizou para tentar entender Deus através da razão, sem perder o contato, obviamente, com a fé. Então, essa teodiceia, né, ela é justamente esse conjunto de argumentos que a gente procura, né, entender a presença do mal no mundo, né, procura defender e justificar a nossa fé, né, a onipotência de Deus, por que Deus pode fazer tudo, por que Deus é supremamente bom, né, e todas aquelas dúvidas frequentes, né, da existência de Deus. Sobre isso, gente, a gente não vai aprofundar hoje, mas a gente pode, tá, deixar essa lacuna aberta para vocês perguntar durante a semana no grupo, e a gente pode trazer algumas respostas, porque eu sei que existem muitas perguntas em relação a isso no coração de vocês, e eu creio que são dúvidas que são pertinentes, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma aqui, que é por que existe o mal no mundo, tá? A gente aprende na fé que o mal existe para que um dia o Deus o destrua, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus já destruiu todo o mal na cruz. Na cruz, Jesus venceu o mal, ele venceu o demônio e ele já nos deu a salvação. O que nós temos que fazer hoje é fazer o esforço mínimo necessário, que para nós é muito difícil porque nós somos fracos, né? Nós somos frágeis por causa do pecado original, mas ao mesmo tempo, Deus não nos dá uma cruz que nós não podemos carregar. Então, se nos deu uma dificuldade, é porque ele sabe que nós conseguimos vencer aquela dificuldade, né? Então, Deus venceu tudo já na cruz. Deus venceu tudo. Tanto que se nós formos batizados depois morrermos em seguida, nós vamos para o céu direto. Não deu nem tempo de nós pecar, né? Se nós se confessar e depois sair da confissão, fazer uma boa confissão, uma confissão verdadeiramente a gente se arrependeu, nós vamos sair da confissão e se nós morrer, vamos para o céu. Por quê? Porque não é mérito nosso, é porque Deus já nos salvou. O mal já foi destruído. Só que o que existe neste mundo ainda? Neste mundo existe ainda o resquício do mal, que seriam sim a batalha espiritual que ainda é travada pelos anjos, né, de Deus e os anjos de Lúcifer, os demônios. Esses resquícios do mal, eles existem justamente para que nós possamos continuar a perseverar. Porque se nós tivermos uma vida muito fácil, daí não é mérito nosso também, o mínimo que Deus nos exige, né, para que nós vamos para o céu. Então pensem comigo, queridos. Tem uma frase que diz assim, que eu tenho até uma historinha que eu acho bem legal, que o cara tava lá, ele foi cortar o cabelo, e daí o cara falou pro cabeleireiro, eu não acredito em Deus. E o cabeleireiro falou assim, mas por quê? Por que tu não acredita em Deus? Então o cara que foi cortar o cabelo falou, eu não acredito em Deus porque se o Deus existisse, não existia tantas guerras, não ia existir
tanta mentira, tanta pobreza, tantos problemas, tantas coisas ruins. E daí o cabeleireiro foi lá, pegou um cara cabeludo e falou pro cara: cabeleireiros não existem. Ele falou: mas como não existe? Tô te vendo aqui na minha frente, tu é cabeleireiro? Ele falou: não, se cabeleireiro existisse, esse cara não seria tão cabeludo. Não ter tanta gente cabeluda, cheia de cabelo em tudo que é lugar. E daí, pensem comigo, e faz sentido porque só porque as pessoas não vão até Deus e elas fazem guerras, só porque as pessoas não iluminam a sua inteligência com a fé e a razão e não fazem as coisas corretamente, não vivem as virtudes, não quer dizer que Deus não existe. Quer apenas dizer que nós não buscamos a Deus. Então, só existe o mal no mundo hoje porque Deus permite que nós tenhamos a liberdade ainda de escolher o mal. Se Deus tira o mal do mundo hoje, nós não teremos mais a oportunidade de escolher o mal. E assim Deus não ia permitir que nós fôssemos livres, como nós somos. Deus nos deu o livre-arbítrio. No momento que Deus tirasse o mal, nós ia ser tudo bom. E assim nós não seríamos livres, nós seríamos robôs. Que faz tudo o que Deus quer. Então o que Deus faz? Ele permite o mal, né? Para que nós possamos vencer o mal com ele. E Jesus não quer vencer na cruz sozinho, embora ele venceu sozinho, mas ele quer que nós ajudemos com uma pequena parte. E nós vamos também aos poucos destruindo o mal. Mas ele quer primeiro que nós destruamos o mal em nós mesmos. Destruir as nossas mazelas, os nossos vícios, os nossos apegos do mundo. E como a gente faz isso? Permitindo com que Deus age na nossa vida. Então, existe o mal no mundo? Sim, mas não é porque existe o mal que não existe Deus. Tem uma outra até que é parecida, que fala a mesma coisa. Que dizem que aconteceu com o Albert Einstein. Eu não sei se isso é verdade, mas perguntaram na escola se Deus existia. E daí a professora falou que não, né? E daí o Einstein falou: o frio não existe. E daí falaram: mas como não? Eu sinto frio? Falou: não, o frio não existe. O frio ele é a ausência do calor. Quando não tem calor, está frio. Quando não tem uma coisa para te esquentar, não tem uma luz forte, não tem uma fonte de calor, fica frio. Então, o mal ele é parecido com isso. O mal é a ausência de Deus. Quando não tem Deus, vai preencher com o mal. Então, de certa forma, a luz é assim também, porque a luz, ela é, digamos assim, entre aspas, ela é a presença do bem, de Deus. Se não tem luz, vai preencher com a escuridão. Então, o mal, ele existe. E ele está aí, gente, como um instrumento ainda para nossa salvação, para nós podermos nos salvar, né? E para finalizar essa parte do bem e do mal, eu queria dizer para vocês que Deus às vezes permite um mal na nossa vida, um mal, porque se aquele mal não acontecesse, ia acontecer outro muito pior. Um exemplo claro disso, comigo já aconteceu várias vezes, mas eu vou dar um exemplo de um acidente, uma vez que eu escapei, eu estava de moto, e eu tinha recente comprado a minha moto, eu tinha uma motinha, meu primeiro veículo. E daí a polícia me parou e eu não sabia que meus documentos não estavam em dia da moto. Eles guincharam a minha moto e levaram. E eu fiquei muito bravo, né? Fiquei, por que isso não está acontecendo comigo? Eu tava cuidando da moto, achei que tava tudo certo. Pensei em um monte de coisa, né? Fiquei bravo. Depois fiquei sabendo que se eu tivesse seguido um pouquinho reto, sem ter parado na polícia, tinha dado um acidente logo em seguida ali, bem feio. Aonde um bêbado atropelou uns motoqueiros lá. E foi bem feio. Parece que machucou até os motoqueiros, parece que perdeu uma perna, uma coisa bem, bem forte. E eu tava justamente na frente daquele cara, daquele bêbado, daquele carro. Se tivesse ido embora, ia acontecer. Então o que aconteceu comigo nesse momento? Deus, do jeito dele, ele permitiu que eu caísse num mal ali, numa coisa que não era agradável.
Mas eu podia ter caído num mal muito pior. Eu podia estar hoje falando com você sem uma perna, sem um braço, ou até talvez nem ia estar aqui hoje. E agora, falando em acidente de moto, a gente pensa um pouquinho também no Padre Fabrício, que se acidentou de moto, né? Foi chamado para a glória muito antes de nós. Então, Deus tem um plano para as coisas, né? Só que assim, né? Diferente do Padre Fabrício, se eu morresse, eu não ia para o céu, porque eu não sou santo. O Padre Fabrício era um homem já anos-luz na minha frente, sacerdote. Então, ele certamente, com a minha fé, eu sei que ele está no céu. Mas eu não estava pronto para ir para o céu, então Deus não ia permitir que eu fosse correr esse risco de perder minha vida, né? Então Deus faz isso. E se vocês pesquisarem, tem muitas histórias assim de pessoas que perderam o ônibus, depois descobriram que o ônibus capotou, que perderam o trem, depois descobriram que o trem descarrilhou. Então assim, esse é um exemplo claro, mas tem muitos outros que não tem nem a ver com trânsito, tem a ver com outras coisas. Então, Deus permite os pequenos maus para nos evitar maus piores, tá? E isso a gente consegue ver através da fé e através da razão, né? A gente vê o início e o fim de todas as coisas, tá? Na semana que vem, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a revelação de Deus. Como que ele se revelou, né? O que aconteceu nessa revelação? Ele se revelou uma vez, muitas vezes, no decorrer da história, com quem ele falou primeiro, né? A gente vai entender um pouquinho na história como Deus se revela e como ele fala com a gente também, né? Até essa parte aqui eu já vou introduzir. Olha só, para a gente finalizar esse capítulo primeiro aqui do Catecismo. Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base do seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com as ciências, como também com os não crentes e os ateus, aqueles que não creem em Deus. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, porque nós nunca vamos saber tudo de Deus, porque ele é infinito, ele é perfeito, né? E a gente ainda, mesmo inteligente, nós não temos tanta inteligência assim. Também limitada a nossa linguagem sobre Deus, só podemos falar de Deus a partir das criaturas. E segundo o nosso modo humano limitado de conhecer a Deus. Olha eu aqui, estou explicando Deus, estou tentando explicar, né, do meu jeito, falando da minha vida, falando dos acidentes que aconteceram e deixaram de acontecer, falando das minhas dificuldades, falando do meu cotidiano, porque é no dia a dia que nós enxergamos Deus. É vendo como aquele bichinho que eu tenho em casa, um gatinho, é lindo. Eu tenho um gatinho aqui em casa, uma gatinha, coisa mais linda, ela é lindíssima, querida, carinhosa, mas assim, por que ela é assim? Porque ela foi criada por Deus, assim, é da natureza dela. Né? Quando eu vou ver um leão, o leão ele é lindíssimo também, mas é perigoso a gente ficar perto, né? Mas a gente pode também ver a beleza e a força do leão, o jeito que ele domina. Deus o criou assim. A força é a virtude dele, né? Uma águia que enxerga de longe, muitos e muitos metros, talvez quilômetros, não sei nem quanto, tem uma visão extraordinária. Deus fez isso. Então a gente vê nos animais, a gente vê na natureza, a gente vê em todos os lugares a presença de Deus. Do nosso jeito limitado de enxergar. A gente vê nas estrelas, a gente vê em tudo que a gente se aprofunda, nós podemos ter a capacidade de enxergar essas coisas, né? A capacidade dos peixes de ficar embaixo d'água e respirar, que para nós é inconcebível. Nós jamais poderíamos ficar tanto tempo embaixo d'água, né? Muito menos respirar. Então, são coisas que ultrapassam muitas vezes a nossa capacidade humana, porque nós não conseguimos enxergar como uma águia, não temos a força do leão e muito menos não conseguimos respirar embaixo d'água. Mas sabemos que Deus fez com que todos esses animais tivessem essas características. Assim como nós temos as nossas, né? Assim como cada um de nós tem as suas em particular.
Então as criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus, ou seja, Deus que pode tudo, ele pode enxergar de muito longe, muito mais que a águia. Deus poderia sim estar embaixo d'água se nós estivéssemos lá agora. Ele estaria com a gente agora. Se nós, todo mundo estivesse agora num submarino, todo mundo agora na nossa catequese embaixo de um submarino, andando embaixo d'água. 3.000 metros embaixo d'água. Ô, glu, 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 embaixo d'água, né? O que ia acontecer? Deus ia estar lá também, porque Deus pode tudo. Não tem nada que Deus não possa. Deus pode voar como uma águia, enxergar como ela, nadar como um peixe, respirar embaixo d'água. Ele tem a força de um leão e muito mais, né? É o nosso jeito de enxergar essas características de Deus. Muito particularmente o homem, nós, diferente dos animais, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente imagina Deus parecido com a gente. O próprio Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem. Deus se fez homem. Deus se fez carne, verbo. Ele sentiu, ele respirou, ele amou a sua mãe, ele amou os seus discípulos, ele trabalhou, ele suou como nós nos dias quentes. Talvez sofreu muito mais com calor que nós, porque nós temos ar-condicionado, nós temos algumas coisas que ele não tinha na época dele. Então, gente, nós somos privilegiados porque Deus se fez homem, Deus não se fez outra coisa. Deus não se tornou um anjo. Embora os anjos estão muito acima de nós, Deus se fez muito inferior aos anjos. Se fez homem, né? Por isso as múltiplas perfeições das criaturas refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições das criaturas, como eu estava falando agora. Do jeito que a águia olha, do cantar dos passarinhos numa manhã. Os passarinhos são tão afinadinhos. Tem gente que canta assim, a gente tenta cantar, às vezes dá umas desafinadas, mas os passarinhos parece que nascem cantando. Negócio absurdo de bonito. Pois a grandeza, a beleza das criaturas fazem, por analogia, contemplar o seu autor, né? É que nem quando a gente olha um quadro, a gente pega um quadro de um pintor, a gente tá contemplando o pintor, porque o pintor que fez aquele quadro. A gente diz que lindo esse quadro, por quê? Porque aquele pintor caprichou, aquele autor fez uma coisa exuberante, né? Deus, ele transcende toda a criatura. Nós podemos utilizar as criaturas, a beleza do mundo, como um ícone. O que é um ícone, né? Quem aí já no computador tem aqueles ícones, até no celular, né? Tem o ícone, tu clica e daí te leva para um outro lugar, né? Clica no ícone do WhatsApp no celular, ele abre o WhatsApp, ele te leva para o WhatsApp. O ícone é aquele desenho. E o ícone, ele é justamente as coisas de Deus. Por quê? Porque eu olho para esses animais que eu estou comentando, eu olho para a natureza, eu olho para essas coisas, elas são ícones. Elas me levam a contemplar uma coisa maior que está atrás, que é o autor de todas essas coisas. Elas me levam mais longe para eu contemplar o que é perfeito, que é Deus. E tudo isso está intimamente ligado com o Criador, né? Então, são alguns exercícios que nós temos que, inclusive, fazer. Isso é tema de casa, gente. Tema de casa para vocês essa semana. Pegar essa semana, pelo menos 5 minutos por dia. Parem, desliga o celular, põe o celular de lado, respira, fecha os olhos, respira bem fundo, sente o pulmão encher de ar e pensa, né? Pensa que esse ar que está enchendo o nosso pulmão foi criado por Deus para nos encher, nos preencher. Pensa que e tenta enxergar alguma coisa na natureza, na tua casa, na tua cidade, onde é que vocês estiverem. Tenta enxergar a beleza daquilo que foi feito com as mãos de Deus, com as próprias mãos divinas. Certamente, gente, se vocês olharem para os seus irmãos, marido, mulher, aqueles próximos de vocês, vocês vão poder sentir a mesma coisa. Aquela pessoinha ali, ela foi tocada por Deus, ela foi moldada, cada traço com a mão divina.
Porque certamente Deus o fez todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, nós temos que entender que a pessoa humana, ela é a maior de todas as criações de Deus. A maior de todas. Se nós tivermos isso muito firme no nosso coração, eu tenho certeza que aqueles maus que tem no mundo que nós estávamos falando, as guerras, os problemas, eles vão começar a desaparecer se todos nós tivéssemos esta visão. Se todos nós víssemos como Deus é e por que Deus criou todas as coisas. Então, para a gente finalizar, façam esse exercício. 5 minutos. Larga o celular, larga a telinha, desliga, até põe no silencioso, respira fundo e começa a olhar as coisas ao redor. Seja um quadro, uma pintura, uma beleza, uma arte, seja a esposa, o marido, o irmão, a irmã, o vó, avô, mãe, tio, neto, seja a árvore da rua, seja a estrela, nuvem, lua, qualquer coisa. Parem e façam esse exercício. E permitam-se meditar juntando a fé de vocês e a razão. Unam essas duas asas, que com a graça de Deus nós vamos poder voar muito longe. Encontrar o Padre Fabrício lá no alto um dia, com a graça de Deus. Tá bom, meus queridos? Então a gente vai fazer uma oração rápida, e daí aqueles que quiserem fazer uma pergunta, a gente vai ter uns minutinhos, tá? Mas antes das perguntas, eu quero fazer uma foto com vocês aqui, pra gente não esquecer de fazer a foto, que eu pedi pra vocês me lembrar, mas eu lembrei. Agora eu tenho que só achar meu celular, né? Meu celular, não sei onde é que tá. Tá por aí. Tá por aí. Vou ter que achar ele. Ou senão alguém tira aí e nos marca. Deixa eu pegar aqui. Ah, vão as câmeras, né? Eu quero ver esses rostinhos bonitos na foto, né? Senão eu vou ficar magoado. Vou tirar um print aqui da minha tela. Vamos lá, quero ver esses rostinhos. Tem mais pessoas aí com as câmeras fechadas aí. Umas envergonhadas aí. Sim. Pra essas horas não pode ter vergonha. O diabo, ele tira a vergonha de nós quando a gente vai pecar. E depois que a gente tem que confessar, ele põe a vergonha de volta. Quando vai tirar a foto lá com o pessoal, põe a vergonha de volta. Então tá, vou tirar a foto, hein? Vou tirar aqui, peraí, deixa eu clicar aqui. 5, 4, 3, 2, 1 e... Foi, pessoal. Foi a foto, ó. Salvando aqui a foto, depois eu mando no grupo. Catequese. Hoje é dia qual mesmo? Já perdi o fio da meada. 28? 28 do 10. Tá feita a nossa fotinha. Bem simples, mas tá bom. Só gente bonita aí, daí a coisa melhora. A foto fica bonita só, né? Cheio de gente criada por Deus, aí o negócio fica lindo, cara. Incrível. Oi, Oi, querida. Pode dia perguntar. 29, querido. Ai, 29. Obrigado. Eu vou arrumar aqui. Alguém tem uma pergunta, gente? Eu só quero dar boa noite pro grupo, né? Entrei um pouquinho atrasada. Boa noite, Maria. Tem problema. Tá gravado, depois pode ver de novo se quiser. Tá bom, vou rever sim a parte que eu... Mas eu entrei, ainda estava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tá. Maria Cícero tem uma pergunta, Maria. Tu gosta de falar, né, Maria? Ô, Maria, essa fala bastante. Tu não tá com o áudio ligado, queria. Tá com o áudio desligado. Eu tava lembrando de uma vez quando você falou assim, olhar as estrelas, olhar um pássaro, olhar alguma coisa assim. Aí eu lembrei que eu gostava muito de admirar a lua, né? Aí uma vez a gente foi para uma comunidade com um padre e aí nesse momento a gente tava passando um lugar escuro e a lua tava assim bem brilhante. Mas eu tinha muito medo de ficar assim olhando a lua, porque eu achava que eu poderia estar adorando, né? Aí eu fui, o padre estava no momento lá, eu fiz o padre. É pecado a gente ficar olhando assim, admirando a lua. Ele falou que não, porque eu achava assim que se eu ficasse, é como eu estivesse adorando, né? Mas eu gosto de contemplar as coisas de Deus, porque é a glória dele. Com certeza, isso aí não é adoração, não, né?
É apenas uma forma da gente enxergar a obra do Criador, né? Isso. Alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Se quiserem também fazer outro momento, não tem problema, tá, gente? Não precisa ser agora. Eu não sei, eu fico pensando assim, quando o Padre Fabrício estava aí, vocês perguntavam um monte de coisa no final da catequese. Daí eu penso assim, ou eu tô explicando muito mal, né? E ninguém tá entendendo nada, tá todo mundo ali meio que assim, né? Só concordando, né? Pra acabar logo. A Maria Ou, da Conceição, ou ela não tá ouvindo. Ela não tá. O microfone dela, ela tá falando, ela tá pensando que tava ligado, mas tava desligado. Acho que ela tava falando, mas não tava saindo. Maria, Pedi qual Maria? pra senhora que tá coçando o nariz, a de cima. Não tô vendo. Acho que ela É não. a Maria do Carmo. Ah, É tá, agora Maria eu do vi. Carmo, Agora Cícera. E eu aí, vi. tudo bem, mulher? Agora Foi eu que a vi. senhora estava falando, eu achei que a senhora não estava percebendo que seu microfone não estava funcionando. Queridos, então é isso, mais nenhuma pergunta então? Então vamos encerrar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedir então a intercessão do nosso anjo da guarda, para que nós possamos dormir bem, ter bons sonhos, acordar amanhã com a graça de Deus com um sono. Tenhamos hoje, essa noite, um sono reparador, porque amanhã nós possamos acordar com muita disposição e ter um dia maravilhoso para contemplar as coisas de Deus e fazer sempre a vontade dele. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, uma boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigado pela companhia de vocês. Sejam muito bem-vindos sempre aqui na minha casa e até semana que vem. Tchau. Tchau, boa noite.